Ei, pessoal, boa noite, bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar. Oi, pessoal. Estão entrando aí. Dá só um retorno para a gente a respeito do É, som, se se vocês estão puderem nos comentar vindo, sobre o nos som, ouvindo. por favor. Boa noite, boa noite. Boa noite. O som está ótimo, maravilha. Acho que era Ah, uma que Regiane bom. que mandou. A gente quer Obrigado. mandar hoje. Acho que eu vou esperar um pouco, depois É, parece que a gente manda um abraço é. especial hoje. Bom, pessoal, nós estamos então hoje. Ó, o Gustavo já está na live. Ei, Gustavo. Eu não consegui ler o que ele colocou. Bom, pessoal, então nós estamos aqui hoje para começar o nosso 27º culto do Evangelho no Lar. Como nós sempre comentamos, nós estamos muito felizes com essa trajetória de evangelhos toda quinta-feira, aqui na quinta, às 8h30. Nós estamos seguindo numa dinâmica bastante simples, né? O livro O Evangelho segundo o Espiritismo, estamos passando pelo texto, né, sucessivamente, aí com muita calma ao longo dessas semanas. Hoje, para quem está acompanhando conosco, nós estamos no capítulo 11 e hoje nós iniciamos as instruções dos espíritos do capítulo 11. Né? Então, nós estamos nas instruções dos espíritos, a lei de amor. Então, a gente começa com a mensagem do espírito Lázaro e a gente segue, né, com o restante do texto. Antes de nós começarmos, a gente lembra sempre que é a dinâmica do culto do Evangelho no Lar. Então, quem estiver precisando, especialmente de algum auxílio na saúde física, a gente, né, indica e aconselha que separe um copo de água para que a espiritualidade, ou um jarro de água, né, para que a espiritualidade possa fluidificar. E nós cremos que a gente sempre recebe aquilo de que os nossos espíritos precisam. Antes de nós começarmos, nós vamos fazer uma prece e depois a gente entra no texto propriamente dito. Então vamos lá, pessoal. Nosso Deus, nosso Pai, de infinitos amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso divino amigo, nosso Senhor e Salvador, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado das nossas almas. Maria, nossa Mãe Santíssima, em cujo abraço nós encontramos o amor materno, o carinho, a compreensão, tudo aquilo de que nós precisamos nos piores dias para seguir em frente. E toda a espiritualidade amiga que nesta ocasião nós cumprimentamos com muita gratidão ao querido benfeitor Neio Lúcio. Nós nos reunimos aqui hoje em nome de Jesus e lembrando a imagem excelsa do nosso Mestre amado, as suas mãos caridosas, o seu abraço, com os nossos corações abertos, de joelhos diante dessa imagem divina, nós dizemos: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hoje, Mestre, nós não poderíamos começar de outra forma que não agradecendo. Nós estamos muito gratos, Jesus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Absolutamente, nós temos sentido a Tua presença nos nossos dias, a Tua ternura, a Tua graça, a Tua intervenção, todo o sentimento que vem do Teu coração, Mestre, tem chegado até os nossos. E assim, Jesus, apesar da nossa falta de vocabulário para expressar todo o sentimento, a extensão desse sentimento de gratidão que nós sentimos, nós começamos hoje dizendo muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Mestre, por tudo. Aproveitando a tua presença em nosso meio, crendo que o Senhor está aqui conosco, nós elevamos o nosso pensamento, todos eles unidos aqui num único propósito,
e rogamos por todos os nossos irmãos e irmãs que nesta noite estão padecendo os sofrimentos mais atrozes. Como sempre, Jesus, nós pedimos pelas mães que estão desesperadas porque perderam seus filhos, pelos nossos irmãos e irmãs que estão tristes nesta noite porque perderam a saúde do corpo físico. Nós nos lembramos daqueles que estão nas ruas ansiosos pelo pão, pela água. Lembramos daqueles que estão nos orfanatos, nas prisões. E lembramos sempre dos nossos irmãos e irmãs que têm planejado tirar a própria vida. Como sempre, Jesus, nós pedimos que a paz, a esperança, a ternura, a confiança que provém do teu coração caiam sobre nós nesta noite, trazendo a certeza nos nossos corações de que todas essas dores vão passar, de que as nossas aflições também são passageiras, e trazendo, Jesus, de forma misericordiosa, o entendimento nos nossos corações de que todo mal na face dessa terra tem um propósito para os nossos espíritos. Nesse sentido, Mestre, nós pedimos para que o Senhor nos encha de resignação, aceitação para lidar com aquelas coisas que não terão um futuro diferente e que o Senhor nos dê um acréscimo de disciplina para que nós sejamos capazes de realmente transformar as nossas vidas dentro daquilo que é possível. Nós te amamos muito, Mestre, e nós confiamos profundamente em tudo que o Senhor nos disse. Do fundo dos nossos corações, nós te dizemos que toda a nossa esperança está baseada no teu nome santo, Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor é a nossa rocha forte e nós sabemos, Jesus, que todo o nosso medo, a nossa aflição, as nossas angústias, as nossas ilusões, tudo isso se dissolve diante da tua presença, porque quando nós estamos no teu abraço, nós estamos no nosso melhor abrigo, nós encontramos o consolo de que nós precisamos. Nos teus braços é o nosso maior e verdadeiro descanso. Nos teus braços os nossos corações sentem uma paz inigualável e que a gente procura e busca com muito afinco aqui nessa terra. Então, Mestre, na procura pela tua face, nós pedimos para que o Senhor acrescente as nossas forças, para que nós sejamos capazes de servir em teu nome, aprendendo a amar os nossos irmãos e irmãs de ideal espírita, de ideal cristão e aqueles que não estão conosco. Amar sem esperar nada em troca, aprendendo tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e para nos dar. Nós pedimos, Jesus, para que o Senhor abençoe o nosso estudo, para que o Senhor seja conosco sempre, nos traga sempre o trabalho cristão e pedimos sempre, Mestre, que o Senhor nos ajude a cada dia dar um passo além para que os nossos corações batam um pouco mais próximos do teu. Nós chamamos muito e pedimos para que o Senhor esteja aqui conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, então agora a gente vai entrar no texto do Evangelho segundo o Espiritismo propriamente dito. Nós estamos então nas instruções dos Espíritos e o Geraldinho vai começar conosco. O Geraldinho vai começar conosco, né, a lei de amor. Foi uma mensagem, né? Uma mensagem do Espírito de Lázaro, dada na cidade de Paris em 1862, portanto há 161 anos atrás. Vamos ver, ela se chama A Lei de Amor e o item 8 das Instruções dos Espíritos do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Espírito começa afirmando: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Belíssima afirmativa, né? Há quem duvide do amor, mas o Espírito aqui está dizendo que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque o amor é a presença de Deus. Certa ocasião, Chico Xavier foi interpelado a respeito de qual seria a mais perfeita
definição de Deus. E ele respeitosamente respondeu ao entrevistador que, segundo a opinião dele, a mais perfeita opinião a respeito de Deus seria aquela posta no Evangelho de João, na epístola, a carta de João, segundo a qual Deus é amor. Na frase que João escreveu, Deus é amor. Então, a presença do amor em qualquer parte, em qualquer lugar, em qualquer situação, não estou me referindo apenas no amor humano, no amor angélico, mas também no amor dos animais, né? A atração entre as moléculas. Tudo é amor. Tudo faz parte da presença de Deus, do sentimento de profundo amor, de supremo amor que está em toda parte. E no caso dos humanos, dos seres humanos aqui da Terra, nós sabemos que Jesus é o governador da Terra. Então, para nós, seres humanos na Terra, Jesus representa Deus, representa o amor de Deus. E, portanto, o amor resume a doutrina do Cristo. Se nós pudéssemos pegar toda a boa nova do Cristo, o Evangelho de Jesus, e resumir numa palavra só, a palavra seria o amor. Inclusive, esta também foi a explicação que Chico Xavier me deu quando nós conversávamos quem seria o Espírito da Verdade, porque muitos dizem que o Espírito da Verdade é Jesus, e o Chico dizia que não, que era João Batista, o precursor do amor, né? A verdade, ela precede o amor, e que se fosse Jesus, seria o Espírito do amor. Isso está em perfeita sintonia aqui com esta primeira frase do Espírito de Lázaro. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Nós sabemos que os animais também sentem, mas ainda não estão na posição humana, né? Não fizeram progresso para se tornarem, por exemplo, seres humanos. Então, nesse ponto, eles ainda têm que caminhar. E o amor de Jesus é o amor que está além da família, além dos laços consanguíneos, além do grupo familiar. É o amor à humanidade inteira. É o amor de uns para com os outros, como o próprio Chico Xavier costumava dizer para nós. O amor de Jesus é único, porque é o amai-vos uns aos outros como Jesus nos amou. E ele realmente está acima de qualquer outra consideração. Prossegue o espírito de Lázaro afirmando: em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Nesse trecho, nós vamos ver aqui o Espírito falando sobre o próprio caminhar do Espírito ao longo dos vários degraus da evolução. Nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que o Espírito é o ser inteligente da criação. Mas também nós sabemos, pelo Livro dos Espíritos, que o instinto é uma forma de inteligência, embora uma inteligência mais primitiva, não é? Por isso aqui ele vai dizer que na sua origem o homem só tem instintos, porque sabemos que a espécie humana ela deriva no rol da evolução assim multimilenar, ela deriva dos primatas, dos hominídeos, que precederam a nossa espécie, que chamamos hoje de Homo sapiens sapiens.
Antes de nós, tivemos o Homo sapiens, tivemos o homem de Neandertal, o Homo erectus e outras formas hominídeas, como enfim, são muitos nomes que agora não vou me recordar, mas que precederam, segundo a própria antropologia nos indica, precederam a chegada dos seres humanos, do Homo sapiens sapiens, entre 150 e 125 mil anos atrás. Então, antes disso, só eram instintos, porque era quase que saído da animalidade, porque sabemos que o espírito estagiou milhões e milhões de anos na animalidade. E na animalidade, nós sabemos que os animais se regem pelos instintos, que são uma forma de inteligência, mas não uma inteligência humana. Então, no início só tinha instintos. Quanto mais vai avançando no roteiro do progresso espiritual e corrompido também pelas várias situações, né? Eles vai se moldando pelas sensações. E é muito interessante, porque essa parte aqui está em sintonia com o livro Pensamento e Vida de Emmanuel, escrito através de Chico Xavier na década de 50, e que esclarece para nós que, no início, as sensações regem os sentimentos. Então, o contato do espírito com o meio ambiente, com as intempéries, com as dificuldades da vida, não é? A necessidade da caça, por exemplo, para alimentar-se, a necessidade de proteger a família, a necessidade de procriar, de perpetuar a espécie, a busca de água potável, seja nos rios, seja na preservação da água da chuva, a necessidade de domesticar os animais e assim sucessivamente. Mais tarde ele vai aprender também a necessidade de cultivar as sementes, entender que a partir de uma semente ele pode plantar, nascer dali uma planta, uma árvore, essa planta dar frutos e o fruto ser alimento e assim sucessivamente. Então essas necessidades imediatas vão gerar sensações nos seres humanos. Essas sensações geram sentimentos que a princípio são primitivos, né? Sentimentos básicos, mas são sentimentos, segundo Emmanuel, que geram a força transformadora, plasmadora do pensamento. O pensamento que é a força eletromagnética que vai construir as civilizações, que vai construir o direito, que vai construir a filosofia, que vai construir a religião, que vai construir também a ciência no futuro, não é? Então, a gente vai vendo que o homem, quanto mais instruído e purificado, vai também purificando os seus sentimentos. O sentimento de preservação da família, de defesa da família. Ele vai entendendo também, com Jesus, a necessidade de ampliar os laços das afinidades e sintonias para além dos laços corporais. Então a família deixa de ser apenas a família pelos laços de sangue e passa a ser a família das afinidades, das sintonias, dos grupos bem maiores com os quais ele vai construindo a pouco e pouco a fraternidade universal e vai praticando a lei de solidariedade, a lei de amor fraterno, que em suma resume o amor de Jesus. Então é muito interessante que ele afirma: o ponto delicado do sentimento é o amor, mas não o sentido vulgar do amor, mas esse sol interior, porque aí, quando o homem, já evoluído o suficiente, compreende que o amor é a sublimação dos sentimentos para Deus, ele sente esse sol interior no seu coração. O seu coração pulsa, ilumina,
transmite calor, transmite aconchego a quem se lhe aproxima da presença. Então, é esse sol interior que vai condensar e reunir em seu ardente foco todas as aspirações superiores e as revelações sobre-humanas. E aí é que vem a revelação do Cristo, por exemplo, que é uma revelação angélica, o caminho da verdade e a vida, do Evangelho, não é? A boa nova de Jesus, que é o nosso roteiro mais perfeito de elevação espiritual, é uma elevação sobre-humana. Muitos de nós para diante do Evangelho e diz assim, mas eu não tenho condição de praticar isso. Não, ele não nos está pedindo que pratique tudo de uma vez. Ele está nos convidando que o sigamos no seu caminho proposto, no seu roteiro de luz, de amor e de caridade, para que aprendamos com ele na humildade, na perseverança, na fraternidade legítima, construir esse caminho sobre-humano de amor espiritual. Prossegue o Espírito ainda dizendo, a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Aí ele já está falando da prática da caridade, da prática da solidariedade. Quando nós entendemos, por exemplo, com Allan Kardec, que fora da caridade não há salvação. Quando a gente entende que cada um de nós pode agir no bem do outro, pode trabalhar servindo a Jesus para que as pessoas, os semelhantes, sejam ajudados nas suas necessidades e passem a fazer parte da nossa família espiritual. Então, é natural que nesse processo, que provavelmente só vai se consolidar quando a humanidade terrestre já estiver às vésperas da regeneração, nós vamos entender com Jesus a real fraternidade. Bom, feliz aquele, diz Lázaro, que ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. É exatamente isso, né? Ele está dizendo que é feliz aquele que já entende e já sente no próprio coração a empatia com a dor alheia. E feliz aquele, prossegue Lázaro, que ama, porque não conhece a miséria da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado, fora de si mesmo. É interessante isso porque o que seria essa miséria da alma? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? A pretensão, todo tipo de situação que coloca a pessoa numa redoma, né? Ela própria se isola do mundo, se coloca dentro de uma redoma e não quer o convívio com o alheio, não quer convívio com a sociedade, tem dificuldade de se colocar à disposição dos outros, ao serviço cristão. Então ela não aceita trabalhar e servir, ela acha que tudo é estafante, é uma exigência que não se coaduna com o seu modo de ser, não é? Fica uma pessoa antissocial, fechada em si mesma, dentro das suas verdades. Geralmente é uma pessoa que se julga dona da verdade, só ela tem a noção da verdade, todas as outras pessoas são ignorantes. Então essa é a miséria da alma que quem ama não sente. Porque quem ama está procurando servir, está sempre com os pés ligeiros. O que ele quis dizer com isso? Está sempre inventando um trabalho, um serviço em nome do Cristo. Não está acomodado, não está na sua poltrona, no seu comodismo,
sai do seu lugar de conforto. Por isso que tem os pés ligeiros. Não está na cama, não está deitado, não está no ócio, não está vendo televisão, passando as horas, não é? Ele está com os pés ligeiros, não para no lugar. Por quê? Porque tem um serviço ali, tem um passe a dar aqui, tem uma visita fraterna a fazer, tem uma quentinha para distribuir na rua, tem alguma live para gravar, tem alguma reunião para atender, tem um atendimento fraterno para ouvir alguém que está em sofrimento, tem uma resposta no e-mail, no Instagram, no Facebook, para esclarecer alguém que está em dúvida, que está triste, sobrecarregado, aflito. A pessoa que acabou de perder um ente querido, que está desesperada, recebe da pessoa uma consolação, uma bênção. E a pessoa não para, realmente não tem tempo para picuinhas, não tem tempo para pequenas alfinetadas tão comuns nas redes do convívio social, não é? Em que as pessoas se preocupam muito mais com essa rede de fofoca, de vaidade, quem quer aparecer mais do que o outro, do que propriamente com o serviço fraterno, do que propriamente com a alegria de servir. Então, a pessoa que ama, ela tem alegria de servir. Isso é muito importante. E por isso mesmo, ela vive como que transportada, como que plainando sobre os pés da terra, sobre o chão da terra, fora de si mesma, quase que não está encarnada. Eu quero aqui pedir licença aos nossos irmãos para dar o exemplo do próprio Chico. O Chico, a gente tinha essa impressão, né, João Pedro? Que ele plainava mesmo sobre a terra, porque ele estava sempre atrás de consolar alguém. O exemplo da nona. Você acha que é legal? Eu acho. Então eu vou contar um fato que nos foi contado por uma grande amiga nossa, que foi durante todo esse tempo também amiga do Chico Xavier, desde a sua juventude, uma senhora para quem nós temos uma grande conta de gratidão e temos um amor acendrado, uma pessoa dedicada à caridade, dedicada ao bem. E ela novinha ainda conheceu Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E ela tem mediunidade de evidência, clara evidência, clara e audiência. Recebe também uma médium do passe extraordinária de cura. E ela conheceu Chico Xavier ainda na sua juventude, portanto, antes dos 20 anos de idade, em Pedro Leopoldo. O Chico estava na companhia de Dona Neném Aluoto e de Martins Peralva, e quando ele a viu de longe, ela vindo na calçada, correu na direção dela, abraçou-a, né, chamando pelo apelido, Nona, ela chama-se Nona, e os dois se abraçaram como duas almas que estavam se reencontrando depois de algum período. E ali, então, ela passou a frequentar Pedro Leopoldo regularmente. Depois que Chico foi para Uberaba, ela também passou a ir a Uberaba todos os meses. Muitas vezes nós fomos com ela no início do nosso relacionamento com Chico Xavier, no início dos anos 80, né, 40 anos atrás, para Uberaba. E Chico a recebia com muito carinho, inclusive colocando-a para dormir ali ao lado dele, no quarto dele. E às vezes o Chico, quando sentia-se com falta de forças, estava mais cansado, pedia à Nona que desse o passe a ele, né? Só para vocês terem noção da ligação e da intimidade e da confiança de Chico Xavier para com Nona e vice-versa. Mas aconteceu que numa das vezes que ela foi a Uberaba, ela ficou hospedada, se não me engano, junto com a Maria Elpídia, grande amiga dela que também ia, no Hotel Brasil, no centro de Uberaba, que é ali naquela avenida principal, onde tem
como todo centro de cidade, tem os bancos, as lojas principais e tudo. E como ela precisou ir ao banco para tirar dinheiro para as despesas do hotel e da viagem, ela não sabia que iria encontrar ali Chico Xavier. Então ela entrou no banco. Quando viu, o Chico era o primeiro da fila, na fila do caixa do banco, retirando também a sua aposentadoria, ele já era aposentado, para as despesas. E logo ela tomou um choque, porque foi a primeira vez, depois de muitos anos, foi a primeira vez que ela enxergou as pernas e os pés de Chico Xavier plantados no chão, não é? E ela ficou assim meio que estupefata, meio paralisada, porque ela sentiu que algo estava muito diferente do usual, porque, segundo ela nos contava, ela somente via o Chico Xavier plainando de uma parte à outra. Ela era como se ele fosse um espírito desencarnado para ela. Não que ela o achasse encarnado, mas ela o via assim pela clara evidência, como se ele tivesse plainando, não pisando no solo da terra, não é? E ela ficou assim paralisada e o Chico percebeu. E ao perceber, o Chico pediu licença ao caixa do banco, né, que ele precisava fazer uma coisa ali com urgência, foi correndo na direção dela, chega mais perto aqui que eu vou demonstrar, e agarrou-se nela, aqui nos braços dela, olhando bem firme no olho dela, e falou assim com ela: nona, minha filha, nona, minha nega, sou eu mesma, eu tenho pés, eu tenho pernas, eu sou de carne e osso. Olha só, interessante, né? Ele percebeu que ela estava em choque, que pela primeira vez ela tinha enxergado o corpo físico de Chico Xavier depois de anos. É bem essa figura aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A pessoa que ama, seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Ou seja, um exemplo clássico. Chico Xavier. E prossegue aqui, voltando à análise da mensagem do Espírito de Lázaro, prosseguimos aqui quando ele diz: quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Nossa, é lindo demais. Olha que coisa mais linda. Nossa. Então o amor é tão envolvente. Eu tenho muita pena de quem não crê no amor, porque está perdendo muito tempo aqui na Terra. E até conclamo a todos vocês que nunca descreiam do amor. O amor é o sentimento mais nobre que nós podemos ter nesta vida terrestre. É o que de mais alto nós podemos sim acessar na caixa do nosso coração. É isso mesmo. É o tesouro mais rico e mais brilhante que é capaz de luzir quando vibramos nas suas faixas de frequência. E como você trouxe, né, o João Evangelista, o Geraldinho citou o João Evangelista, antes dele definir Deus, o que ele fala? Quem não ama não conhece a Deus. É o que o Geraldinho está falando. O amor é o máximo que nós podemos chegar, né, dessa proximidade com Deus, porque Deus é amor. Exatamente. E é por isso mesmo que todos os mártires do cristianismo, seguindo Jesus, se encaminharam ébrios de esperança para o martírio no circo, seja no circo romano, no circo lionês ou em todas as outras paragens onde o cristianismo foi perseguido no mundo. E até hoje o cristianismo é perseguido, infelizmente. Isso é muito bonito, né? Porque essa confiança, né? Eu lembrei de Lívia, né? Ela escolheu ir para o circo. É o que ele está falando aqui, né? Ébria de esperança, ela escolheu. Ela trocou as vestes com a Ana, que era sua serva, para não ser reconhecida como senhora, Patrícia romana, e preferiu morrer pelo Cristo. É lindo isso, hein, gente? Então, nossa, gente, é o amor, é a lei de amor. A lei do amor. É o que mais sublime nos toca a alma. E é o que nos impulsiona
para a frente. O resto, como disse Chico Xavier, é conversa É fiada. verdade. Mas a mensagem prossegue. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio espiritual. Intelectual, desculpem. Revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz os homens, mas à conquista do seu ser elevado e transfigurado. Olha que lindo isso. Que coisa, hein? O sangue resgatou o espírito e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus e dos mártires. Exatamente. Né? Resgatou o espírito e agora o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Como cada um deseja que se respeitem os seus, não é? Não, então nós pulamos 2 aqui. O sangue resgatou o espírito e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. Eu disse que o homem, em sua origem, só tem instintos. Aquele, pois, em quem predominam os instintos, ainda se acha mais próximo do ponto de partida do que da meta. A fim de avançar para a meta, é necessário vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a bolota encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual que, muito mais que os bens terrenos, vos fará conquistar a elevação gloriosa. Veja que interessante esse pronunciamento, porque aqui nesse trecho, né, nesse pequeno período, o Espírito está resumindo a escala espírita de Kardec. Que Allan Kardec vai nos mostrar, por exemplo, que há espíritos de todo grau evolutivo. Né? Há espíritos primitivos, há espíritos que são ignorantes, mas não necessariamente ruins. Há espíritos que são levianos, que são zombeteiros, que não querem nada sério. Há espíritos de condição mediana, que não são nem muito elevados, nem pouco elevados, e muito menos também já não são mais primitivos, já não são mais violentos. Né? Há espíritos que já estão procurando se espiritualizar nas diversas escolas religiosas do mundo, e há espíritos que já conquistaram um patrimônio ético e moral respeitável e que, por isso mesmo, desempenham determinadas missões no campo cultural, no campo intelectual, no campo religioso, no campo científico, no campo das artes, no campo da mediunidade, não é? E há os espíritos superiores, espíritos que trabalham pela humanidade inteira. Então, tudo isso, como que nós vamos saber? A árvore se conhece pelos frutos. Exatamente. Analisai os frutos, isso é uma palavra de Jesus. Vamos analisar os frutos. Que frutos aquela pessoa está oferecendo ao mundo? São bons frutos? Então nós sabemos que a árvore é boa. Agora, são espinheiros, não são frutos? Ela só está espalhando espinhos pelo seu caminho, então essa árvore não é boa. E o próprio Jesus disse que essa árvore tem que ser arrancada e lançada ao fogo, não é? Porque não presta para nada. O espinheiro não presta para nada. Já a árvore que dá frutos,
é a árvore que alimenta, né? É a árvore que dá sombra para aquele que está caminhando no sol causticante. Então, é a árvore que dá repouso Exato. também, Consolo. consolo, que dá descanso. É a árvore que abriga, por exemplo, o ninho dos passarinhos. Enfim, é a árvore que dá flores, que perfuma o ambiente em torno, que fica muito agradável, benfazejo. E, principalmente, é a árvore frutífera que vai matar a sede Exatamente. e a fome de muita gente, né? Então, a gente vai reconhecer aonde está no grau evolutivo o espírito, olhando exatamente que tipo de fruto ele oferece. Se está mais escravizado aos instintos, né, ao materialismo, à falta de fé religiosa, por exemplo. Então, a pessoa materialista, Muito cético. violenta, sensual, né? A gente vai ver pelo tipo de música que a pessoa ouve. Que é vibração, Que é exatamente. vibração, tudo Ela vai tudo é querer vibração, sintonizar, exatamente. né? O tipo. Então, geralmente, são pessoas muito ligadas a essa sensualidade explícita, não é? A pornografia, por exemplo, não respeitam os laços familiares, não respeitam a família, não é? E querem mudar o mundo de forma violenta, querem a escravização, querem a violência, querem o crime. Então, são espíritos ainda muito infantis, que estão mais próximos do ponto de saída, vamos dizer assim, para a condição humana, da animalidade para a condição humana, mesmo, né? Não é? Do que aqueles como, por exemplo, Chico Xavier, como um Bezerra de Menezes, como uma Maria Dolores, como uma Meimei, não é? Que já estão aí vivendo e viveram na Terra e vivendo no além o mundo regenerado, o mundo de amanhã. E jamais próximos, não da humanidade terrestre, mas do humanismo do Cristo, da humanidade crística. É outra coisa. Que é o amor entre todas as criaturas. Fraternidade. É a fraternidade mais legítima e mais pura. Então, por isso que ele diz, toda riqueza futura depende do labor atual. Então vamos trabalhar, gente. Não vamos cruzar os braços. Pelo amor de Deus. A pessoa que cruza os braços, cruza as pernas, fica imóvel. Amanhã ou depois vai renascer nessa condição de imobilidade. Para aprender a dar valor o que não deu quando tinha todas as potências em pleno vigor, não é? Então não vamos cruzar os braços. O trabalho é uma necessidade espiritual. Lembrando que o próprio Livro dos Espíritos nos indica que trabalho é toda ocupação útil. Então vamos ser úteis, pelo amor de Deus. Cada um de nós, no Espiritismo, é chamado a ser útil. Então esquece a fofoca, esquece esse diz que me disse, essa maledicência, esquece a calúnia, vai trabalhar que é melhor, vai servir a alguém, vai trabalhar no bem do outro, não é? Vai servir uma quentinha na rua para os moradores de rua, vai entregar uma cesta básica para uma família que passa fome, vai trabalhar na fraternidade, no hospital, vai dar um passe, vai ouvir quem está necessitado de uma palavra. Se gosta de um asilo, de conforto. Se gosta de orfanato, né? Onde se encaixa, né? Temos aí muita gente sofrendo porque perdeu entes queridos, né? Um pai, uma mãe, um filho, uma filha que morreu de acidente. Então vai consolar essa pessoa, vai dizer a ela que a vida continua. Exato. Então todos nós somos chamados a esse labor, a este trabalho atualmente, para que o nosso futuro seja rico. Rico do ponto de vista espiritual, né? Porque muito mais do que os bens terrenos, o trabalho espiritual, segundo o espírito de Lázaro, é que nos fará conquistar a evolução
e a elevação gloriosa aos páramos da vida imortal. E a última frase dele, concluindo sua mensagem, é esta: é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, nela buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Quem ama já sente esse gozo da alma, esse prazer espiritual. Aliás, André Luiz escreve que a disciplina antecede a espontaneidade. Perfeito. Então, mesmo que a pessoa tenha preguiça de fazer alguma coisa no bem do outro, trabalhar na fraternidade, ela deve ir assim mesmo. Porque o primeiro ponto é a disciplina. Ela deve se impor essa disciplina. Exatamente. Porque a disciplina vai sendo sedimentada dentro dela. Naquele dia eu tenho esse compromisso e não vou faltar. Não é? Ela vai, e aí vai se ambientando com outras pessoas que estão no mesmo trabalho. Do trabalho. Vai fazendo amizades, né? Sai do seu umbigo, sai do seu mundinho. Tem que sair dessa tendência antissocial, inércia, né? E da inércia. Então vai conviver com os outros, vai trabalhar de igual para igual. Ninguém é melhor do que ninguém e ninguém quer ser melhor do que ninguém. Todos queremos trabalhar pelo bem do outro. E quando a gente faz isso, aí essa disciplina entra dentro de nós e passa a ser espontânea. Aí eu já começo a sentir falta daquela tarefa. Exatamente. Eu não, se eu falto por uma doença ou por uma viagem, eu tô ali faltando ao compromisso, mas eu já estou com saudade. É sinal que a espontaneidade já chegou, não é? E aí essa espontaneidade vai aumentando. Inicialmente é uma vez por semana, depois é 2, depois é 3, depois são quase 7 dias da semana. E aí a pessoa já vive no amor. E como disse aqui o Espírito, ela já tem esse gozo da alma, esse prazer espiritual, esse prelúdio mesmo, que é o prelúdio dos gozos celestes, das alegrias celestes. Aqui mesmo na Terra, nós, aqui nesta encarnação hoje, todos nós já podemos viver um mundo regenerado, portas adentro do nosso coração. É verdade. A gente não precisa esperar que a Terra faça essa transição. Nós podemos fazê-la no nosso sentimento, se e somente se soubermos sentir o amor de Deus vibrando dentro dos nossos corações. E isso, segundo ele, já é o prelúdio das alegrias celestes, que é o que você do tá porvir. Dizendo, Pessoal, esse é um tema, só vou colocar aqui um pouquinho aqui em cima, tá? Só para me facilitar. Esse é um tema do qual nós gostamos muito, e é um tema muito interessante sempre, né, que abre a porta para muitas conversas. E quando a gente pensa nessa lei do amor, né, essa nova lei que o Cristo nos traz, a gente passa quando a gente passa pela literatura espírita, pela bibliografia mesmo espírita, a gente tem várias pistas, e é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça. O Geraldinho, né, trouxe esse amor que o Cristo exemplifica, né? E quando a gente fala da lei de amor, né, Jesus trazendo a lei de amor, nós estamos falando do Cristo trazendo uma nova lei. A lei de amor, que é a lei trazida por Jesus, ela é muito significativa na caminhada que nós temos na Bíblia, né, e principalmente quando a gente pensa a caminhada do povo hebreu. A gente estava conversando sobre isso recentemente. No Velho Testamento, nós temos um arcabouço legislativo muito grande, muito significativo, muito complexo, muito profundo. Jesus chega e define, né, que a nova lei é o amor. E é muito interessante porque no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, ele fala, né, que toda a lei e todos os profetas se resumem nessa nova lei. Então, tudo aquilo, todo aquele formalismo fica para trás, porque a partir de agora a nossa lei é a lei do amor. E aí, quando a gente pensa, né, eu como espírita cristão, ou eu como cristão em outra escola, né, de conhecimento religioso, o meu dever, ele seria o mesmo? E a gente precisa pensar que o Cristo, e a gente entra nisso que o Geraldinho trouxe,
o Cristo, quando fala dessa nova lei, ele estava falando para o povo hebreu, para os mestres da lei, né? E a gente tem ali no capítulo 22, no 21 de Mateus, que eles queriam, né, encrencar o Cristo, que eles queriam prender Jesus numa cilada. E Jesus traz essa resposta para ele, né, do ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume em toda a lei e todos os profetas. Mas quando a gente vai lá para o Evangelho de João, né, e aí é isso que o Geraldinho trouxe, que ele estava, em que Jesus traz essa lei só para os apóstolos, ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, naquele momento ali, essa lei para os hebreus, ela foi disposta em Mateus, a gente tem em Mateus no capítulo 22, a gente também tem Lucas, mas vamos ficar aqui com Mateus no capítulo 22, e esse momento com os apóstolos, na última ceia, está lá em João, no capítulo 13. Isso é muito interessante, gente, para a gente perceber como o dever do cristão, do espírita, de quem recebeu... de colocar hoje, né? É um dever mais significativo, mais profundo. Mas eu vou prestar atenção ali, que a gente teve um probleminha aqui com a bateria, pessoal, mas a gente está cuidando aqui. Mas voltando, como o dever do... Eu vou ligar. Não pode, porque o microfone está ali. Ah, tá. Não tem... Se ficar crítica a situação, a gente troca. Mas se tornando, como o dever do cristão, né, ele é diferente. E aí quando a gente pensa, né, nesse dever do cristão, de quem está ali mais próximo de Jesus, quando a gente analisa a última ceia, antes de dar esse mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, Jesus lava os pés e seca os pés dos seus apóstolos, dos que estavam ali com ele. E aí, quando a gente entra realmente na literatura espírita, na bibliografia espírita, e tudo isso aqui que o Geraldinho trouxe conosco, a gente percebe, né, o Geraldinho falou muito de trabalho, da atividade, de nós sairmos da inércia. Então Jesus mostra, né, eu servi vocês, eu lavei os seus pés, e aí ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque se vocês agirem dessa forma, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos. E aí a gente tem Emmanuel no livro Pensamento e Vida definindo, amar é acima de tudo serviço ao próximo. Então quando a gente se dedica na caridade, né, literalmente nessa saída da nossa zona de conforto, do nosso ego, como o próprio Espírito trouxe, né, Lázaro, na mensagem que o Geraldinho leu, né, de trocar a personalidade pela coletividade nesse sentido do trabalho, de realmente vou sair, vou fazer por outras pessoas, a gente começa a criar esses sentimentos. E essa frase que o Geraldinho trouxe de André Luiz, né, de a disciplina antecede a espontaneidade, no trabalho da caridade, isso é uma verdade assim sublime e que tem que nortear os nossos passos nesse tipo de serviço, porque muitas vezes a gente começa com muita dificuldade, mas o trabalho na caridade ele tem aspectos muito importantes para o nosso espírito e para a aquisição desse tesouro espiritual. Então, quando a gente está trabalhando na caridade, a gente tem a presença dos bons espíritos. Então, estando ali semana a semana, quando você não está, você sente falta da presença dos bons espíritos na sua semana, porque eles estão ali. E principalmente, a gente fala muito sobre isso, essa troca com o outro no serviço da caridade, ela cria sentimentos novos nos nossos espíritos. Então, quando a gente pensa, nossa, mas se eu vou fazer a caridade porque eu quero evolução espiritual, no final das contas, essa não seria uma perspectiva egoísta? E, gente, não. Porque quando você trabalha em favor do outro, você está indo por um caminho de elevação espiritual, criando novos sentimentos que não tem volta, porque a evolução ela não retroage. Então você vai angariando esses sentimentos e é um caminho só de ida. Então a gente tem que ter vai fé, granjeando amigos, isso, exatamente. Os seus amigos ali que estão com você no trabalho da caridade, os assistidos do trabalho da caridade, os espíritos que assistem os assistidos do trabalho da caridade. Então é uma rede de amor e de auxílio muito mais significativa do que a gente pode imaginar. Então a gente entra agora na segunda mensagem, né, que é do espírito Fenelon. Eu tô vendo, nem mexeu ainda. Do espírito Fenelon, eu vou passar de uma forma um pouquinho mais rápida para a gente não perder a bateria, mas a gente está com uma boa porcentagem ainda. Então o Fenelon começa dizendo para a gente, nem falei onde que ele escreveu. Ele escreveu em Bordeaux em 1861. Então o Fenelon começa dizendo para a gente que o amor
é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Isso aqui é muito interessante, gente, e a gente precisa fazer uma análise mesmo da literatura. Lá na questão 1 do Livro dos Espíritos, nós temos, né, a definição de Deus, que ele é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Quando a gente caminha para a questão 10, os Espíritos nos dizem que nós não temos sentidos para entender a natureza íntima de Deus. E aí a gente precisa pensar, o nosso pensamento, ele é formado sempre por um dos 5 sentidos. Então a gente tem o olfato, paladar, o tato, a visão e a audição. O nosso pensamento, ele é necessariamente, falando em termos materiais, ele é necessariamente composto pelos nossos sentidos. E aí, se a gente não tem sentidos para entender a natureza de Deus, por onde a gente vai registrar isso? Pelo nosso coração. É pelo amor, é amando, pelo sentimento, é amando, é no coração que a gente entende. Falando do coração, até isso é interessante porque no livro Cérebro Triuno eles falam muito sobre isso, né? Sendo o coração uma forma plástica de uma função. Então, é no coração, né, que é a forma plástica da função espiritual, né, que vai registrar o amor. É no coração que a gente vai poder registrar Deus, sentir esse amor que é divino, mesmo que nós ainda não tenhamos um nível intelectual dentro do estágio de evolução em que nós estamos para compreender nesses termos mais analíticos e abertos em termos de intelectualidade. Então, é pelo coração. O Espírito continua. É um fato que muitas vezes pudestes constatar, por mais abjeto, vil, criminoso que possa ser o homem dispensa, a um ser ou a um objeto qualquer, uma afeição viva e ardente, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. E então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Que apesar, né, desses, como o Geraldinho trouxe para a gente, diferentes, né, estágios de evolução que os seres humanos experimentam na face do planeta Terra, eles têm um objeto em que essa centelha divina se manifesta. Pode ser o que é o amor, né? Pode ser a mãe, o pai, um cachorro, uma casa. Mas o que ele está dizendo aqui para a gente? Que essa centelha divina, ela se manifesta. E essa é a prova de que nós amamos em algum termo, em algum nível. Tem até um filme norte-americano conhecido, acho que da época ainda do preto e branco, Os Brutos Também Amam. Olha aí, ó, os brutos também amam. Então, essa perspectiva mesmo de que todo ser humano, todo espírito, né, por ter essa semelhança com Deus, manifesta amor para alguma coisa, de alguma forma. Então ele continua. Eu disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, cujos corações estão transbordantes desse sentimento em relação a animais, a plantas e até a coisas materiais, espécies de misântropos, a se lamentarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. E aí isso é muito interessante, a gente vê o que ele está falando, né? Essa condição instintiva, o Geraldinho até tocou nesse assunto, ela está aquém, né, da inteligência, né, e da humanidade, da inteligência do ser humano que está encarnado na Terra. Então, esse amor, que geralmente se confunde muito com a posse, né, que tem muito egoísmo, que né, ali absolutamente, né, rodeado mesmo de outros sentimentos que não são puros, né, esse amor que ainda está lapidando, ele é, né, instintivo. E isso é muito interessante porque na questão 890 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta muito perspicaz aos espíritos superiores sobre o amor de mãe. Porque claramente Kardec percebeu que as mães, nessa coisa, né, da proteção, do apego, aquilo não era uma virtude muito sublime. Então Kardec pergunta aos espíritos superiores se o amor de mãe ele seria instinto ou virtude, ou seja, né, esse amor que está aí mais desmaterializado, que está mais purificado. E os espíritos superiores respondem que é
uma coisa e outra. Então percebam, gente, o quanto nós precisamos lutar aqui na face da Terra para desmaterializar o nosso amor. Se o amor de mãe, que geralmente a gente percebe que é o amor que atravessa tudo, que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, se esse amor ainda é instinto, imagina os nossos amores, né, o quão ainda recheados de sentimentos menos nobres eles estão. Então, quando a gente pensa, né, nesse amor que precisa ir desmaterializando, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. E pode deixar que eu tô cuidando. Trabalhar para que isso aconteça. E olhar para esses objetos, né, que merecem, né, e para os quais a gente dispensa o nosso amor, o que é que está sendo, né, esse processo. E aí a gente tem muitos relatos, né? E aí quando a gente entra nessa questão dos casais, do amor romântico, a gente tem muitos relatos do amor, e o Emmanuel fala isso no livro Vida e Sexo, do amor que se transforma em ódio quando essas necessidades materiais elas não são atendidas. Então a gente precisa, nesse processo de aprender a amar, de muita vigilância e de muita oração. Do contrário, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Tem uma frase de Emmanuel que diz que o ódio é o amor que adoeceu. Que adoeceu, exatamente. A gente até indica essa leitura, a gente tem falado bastante sobre esse livro. No livro Vida e Sexo, o Emmanuel traz pra gente muitas abordagens interessantes sobre esse amor do casal, sobre como, né, essa inobservância de um ciúme excessivo, de um sentimento de posse excessivo, desvirtua um amor que realmente existe entre aqueles dois espíritos. Então a gente tem que vigiar muito e orar muito, porque esse sentimento instintivo, ele está presente em todos nós que estamos encarnados aqui na Terra, não tem jeito. Então o espírito continua. Entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência que a gente está falando. Então, é preciso que essa moralidade ela seja trabalhada, especialmente nos serviços, né, de altruísmo, né, de caridade, porque assim a gente cria, né, esses sentimentos, e a inteligência, né? Porque a instrução, né, como Kardec fala, amai-vos, eis o primeiro mandamento aí para os espíritas, instruí-vos, eis o segundo. E é o que o espírito está falando. E a inteligência. Porque quando a gente consegue estudar bastante, angariar conhecimento, a gente com certeza vai ter um filtro para analisar a forma como a gente ama mais eficaz, mais eficiente, para nós percebermos, não, eu estou errando aqui, eu estou errando ali, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Além de que, falando aí do nosso lado, né, a bibliografia espírita traz exemplos aí de pessoas que amam, que são muito inspiradores para todos nós. O espírito continua. E, embora oprimido, muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes, que constituem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Então, pessoal, a gente, quando pensa, né, nessa necessidade de distribuir amor, e a gente lembra de Jesus falando, né, para nós termos amigos, né, granjeai amigos, a gente sabe que esse apoio das pessoas que nos amam, ele é imprescindível para que a gente consiga atravessar esse caminho difícil, atravessar a porta estreita que é a caminhada cristã que traz evolução para os nossos espíritos. Por isso os espíritos falam que a família, como célula da sociedade, é o lugar mais importante onde nós exercitaremos esse aprendizado de amor. Exatamente. E além, né, gente, que geralmente quando esse sentimento não está muito latente no grupo familiar, nós que conhecemos o Espiritismo sabemos que precisa haver um esforço para que aqueles espíritos consigam uma rearticulação no espaço e no tempo. Na reconciliação. Na reconciliação, porque eles não encarnaram naquele grupo familiar por acaso, porque a gente sabe que o acaso não existe. Então o espírito continua, o Fênelon. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância em razão da possibilidade de que outras venham a partilhar, que a gente está falando, das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas.
O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes os demais. E quando a gente analisa, né, a literatura espírita, a gente percebe que isso é muito comum, né, que o medo de que aquele marido não volte meu marido, mas volte marido de outra pessoa, o medo de que o filho tão querido não volte meu filho, mas volte filho de outra pessoa. E a gente precisa entender que, e aí os espíritos trazem isso várias vezes para nós no livro dos espíritos, que essa afeição dos espíritos que alcançam a pureza espiritual, ela é muito mais significativa do que esses laços tão transitórios, né, que os familiares partilham entre si. E é, né, a felicidade que é partilhada entre os espíritos puros, a única que é verdadeira e que é duradoura. Fenelon continua. Pois bem, para praticardes a lei de amor, tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sob a qual ele se apresente, visto que, além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. E aí, gente, a gente não tem como não se lembrar do amor do Cristo. E Jesus, ele era tão esperto para lidar com aquelas pessoas que ainda estavam muito circunscritas ao sentimento de casta, falando aí do povo hebreu, que geralmente, percebam, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, quando Jesus traz um exemplo de virtude, de bondade, ele usa a figura de alguém que está fora do judaísmo. E aí a gente tem a parábola talvez a mais icônica, que é a parábola do bom samaritano. Então Jesus escolhe o samaritano, que está fora, que é desprezado, para trazer. Ele tem virtude. É esse aí que eu vou usar para dar o exemplo. Por que Jesus fazendo isso? Para ele mostrar que aquelas pessoas que estavam tão arraigadas no judaísmo, formalista, hipócrita, na tradição, elas precisavam reconhecer que essas virtudes, essa bondade, essa grandeza, e aí falando em última instância que Deus, que eles achavam que só existia para eles, Deus estava sim sendo manifestado na vida de outras pessoas que estavam tão distantes da tradição e da realidade judaicas. E quando a gente entende essa necessidade do amor que vai se deslocando, a gente percebe que a gente sai do egoísmo, que sou eu mesmo, né? Então a gente sai desse lugar ego, né? É o ego, eu saio de mim mesmo, e aí eu vou para minha família, eu saio da minha família, eu saio da minha cidade, eu saio do meu estado, eu saio do meu país, eu saio do meu planeta. E esse amor, ele precisa ir realmente atravessando essas portas e rompendo realmente com todas as barreiras, porque amar, quando a gente pensa no amor, a gente está falando de um sentimento que precisa ser incondicional. Então eu olho para o outro, né, de uma forma incondicional e humanizo essa pessoa e luto para que ela tenha dignidade. Quando a gente pensa, né, na nossa trajetória aqui, que ainda tem essa dificuldade de fazer esse exercício, a gente pode pensar, num primeiro momento, nesse aspecto da dignidade humana. Então eu luto pela minha dignidade, assim como eu luto pela dignidade dos meus pares na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país, no mundo inteiro, né? E aí a gente extrapola para uma questão universal. Mas tem que sair. É realmente uma trajetória, um processo de saída do eu, do ego, do egoísmo, para uma fraternidade muito ampla. O Espírito continua. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre, que é o que o Geraldinho falou muito conosco. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desta sentença.
Não façais aos outros o que não gostaríeis que os outros vos fizessem. Fazei, ao contrário, todo o bem que puderdes fazer-lhes. E aí a gente falou do capítulo 22 do Evangelho de Mateus, mas antes, lá no capítulo 7, no versículo 12, Jesus traz essa lei áurea, né? O princípio absoluto, quando ele fala, fazei ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse. E mais uma vez ele diz, nisso se resumem toda a lei e todos os profetas. Então, a gente tem realmente esse princípio, né, que é oposto ao egoísmo, no único parâmetro, que sou eu mesmo, que é o meu bem-estar. Jesus sempre trazendo tudo isso para nos ensinar. O Espírito continua. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cederá, a despeito de si mesmo, ao amor verdadeiro. É um imã a que não lhe é possível resistir. Então, o progresso é a lei, né, gente? O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que está em vossos corações em estado latente. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, isto é, todas as virtudes que são filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigam a suspender o curso de suas pregações, ele se limitava a repetir estas doces palavras: meus filhos, amai-vos uns aos outros. Olha que coisa linda, gente. Cara do Chico. É a cara do Chico, né? Amados irmãos, aproveitai essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um bem imenso. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e logo vereis a terra transformada num paraíso em que as almas dos justos virão repousar. Ou seja, quando nós evoluirmos, né, encarnarão na terra espíritos mais evoluídos, né, espíritos mais puros. Então, pessoal, a gente não tem mais tanto tempo por causa da nossa bateria, mas a grande questão, o grande exercício que a gente precisa fazer é esse da caridade, né? De amar as outras pessoas, dos exercícios teóricos, de colocarmos, né, o nosso eu no lugar das outras pessoas, né? Então, se fosse comigo, como eu gostaria que tudo isso se desenvolvesse, de ser tratado, né? De ser tratado, né? De ser respeitado e tudo. Esses exercícios teóricos e práticos são, né, as únicas ferramentas que nós temos para sentir a presença de Deus aqui na Terra. Do contrário, a gente estaciona, demora muito tempo na dor, que é uma outra forma também de evoluir, muito tempo na dor, precisa chorar muito, sofrer muito, para que a gente possa chegar aí aos páramos da vida celeste. Mas com o cristianismo, com o espiritismo, a gente tem um roteiro bem seguro e uma rocha forte em que a gente pode construir a nossa casa espiritual. Gente, a gente não vai entrar. Você vai querer. Não, né? A gente não vai entrar na última instrução. Não vai morrer a bateria. Senão a gente vai ficar sem bateria. Mas na semana que vem a gente segue. Antes de nós terminarmos, o Geraldinho vai fazer uma prece. E aí a gente fecha e continua na semana que vem. Até, gente, eu vou ter que fazer uma breve prece para a gente não perder aí a bateria. Mas eu gostaria de começar a nossa prece com esta frase, porque eu acho que tem tudo a ver com o amor de Deus para conosco. Nós sabemos que somos todos seres humanos imperfeitos, estamos a meio caminho da evolução, como nos disse certa vez Chico Xavier, e precisamos dos enviados, dos missionários que desceram dos céus à terra, a começar do próprio Cristo, que se imolou por nós, o Filho de Deus vivo, não é? O Mestre, o Salvador, o divino amigo e benfeitor, dentro dos arraiais espíritas cristãos, o governador da terra, que não precisava encarnar entre nós, mas que se fez carne entre os homens primitivos ainda e para transmitir a sua mensagem. E, vez por outra, como dizia Chico Xavier, sempre, desde a vinda do Cristo até hoje, um de seus discípulos tornados apóstolos
veio encarnar um em cada século, nesses 21 séculos, para nos fazer lembrar da sua passagem entre nós. E veja essa frase: o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está em vossos corações em estado latente. E por isso nós estamos louvando a Deus, nosso Pai, por ter nos enviado tantos emissários celestes, tantos benfeitores iluminados ao longo dos séculos sem fim, nos fazendo lembrar de suas palavras de salvação. Antes mesmo do Cristo, ouvimos os apelos dos profetas, as palavras das trombetas a nos anunciar o mundo novo. E depois de Jesus trilhar o caminho do sacrifício, se imolando por amor a nós, seus irmãos inferiores, nós passamos a escutar-lhe através de missionários inúmeros que, baixando à terra, souberam se sacrificar também por nós. A sua doutrina jamais deixou de ser expressa na face terrestre, em diversas escolas religiosas. E até o século XIX, o próprio Consolador prometido por ele se materializou entre nós, na chegada da codificação espírita cristã. O trabalho enciclopédico de Allan Kardec, outra luz que desceu à Terra, um dos emissários de Jesus, o apóstolo Consolador, que ainda se fez mais uma vez presente entre nós no século XX e início do século XXI, como Chico Xavier. E este amor dele e de todos os demais que pelo Cristo vieram à vida terrestre é o amor que nos vivificou, que nos acordou do sono latente, da semente, do germe, deste amor inefável e puro que procede do Criador. E por isso somos gratos. E por isso nos ajoelhamos em profunda reverência, em profundo reconhecimento. E genuflexos continuaremos para dizer a Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Pai amoroso e compassivo, sublime Criador, inteligência suprema, amor supremo de nossas almas. E para sempre sejas louvado, hoje, agora e em todos os dias de nossas existências atuais e de nossas existências futuras. Que assim seja, assim será. Bom, pessoal, a gente vai fechar aqui, ainda bem, tem tempo para salvar. A gente vai fechar aqui então, a gente se encontra aqui na semana que vem, às 8h30 da noite. E amanhã, gente, sexta-feira, a gente vai retornar aos estudos das obras de André Luiz. Eu, a irmã Edna, o Cris, mas a gente vai ter que começar agora mais cedo, às 5 horas da tarde. A gente está no livro Entre a Terra e o Céu, nós ficamos alguns meses, né, aí fora do estudo, mas amanhã a gente vai retomar. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer a presença de todos, o carinho de todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, gente. Abração. Tchau, pessoal. Beijo no coração.